Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8 horas e 31 minutos, temperatura 16 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Muito bem, vamos agora para a participação aqui do professor Carlos Froze, que está conosco nesta manhã. Ele vai abordar aqui dentro das cidades sustentáveis, professor, os banhados, né, os lugares de alagamento, por exemplo, num dia como hoje, a importância de termos esses locais preservados, né, sem edificações, porque isso acaba gerando, no momento que se constrói algo ali, né, que se impede a formação desses banhados, isso acaba provocando alagamentos em outras áreas, professor. Tudo bem, professor Froze? Muito bom dia, professor. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Milha, prazer em revê-lo. Olha, Braulio, até ouvindo a tua manifestação há pouco, eu acabei de criar uma frase, né? O tempo estável para o equilíbrio dinâmico da natureza telúrica. Quando a gente fala o tempo instável com chuva, na verdade, a agricultura clama por água, né? Então, há pouco eu saí de casa, as primeiras pancadas de chuva, eu tenho, no caso, na garagem, são 16 metros quadrados, e com vegetação, de um solo de 5 centímetros, 10 centímetros, e num reservatório onde sai essa água desse telhado, não havia nenhuma gota. Então, significa que a vegetação, mesmo sendo de carnosa e um solo extremamente raso, não havia esgotado nenhuma gota d'água. Enquanto que um telhado de telhas tradicional, que eu digo que é um concreto, né, é uma rocha que nós temos nas nossas casas, já havia praticamente enchido uma bombona de 75 litros, para ver a diferença. Só que essa bombona de 75 litros, na natureza, é como o telhado e as cidades, que têm asfalto, elas simplesmente vão embora, não armazenam, né? Ao passo que um telhado vivo, mesmo sendo raro, a tendência dele, com o tempo, com mais uma pancada ou duas, ele começa a liberar aos poucos, e isso evita enchentes, né? Mas hoje, Braulio, então, já que o assunto é só uma palhinha, é sobre banhados. Nós aqui, banhado é um termo mais nosso aqui do Sul em função do espanhol. O termo mais usado no Brasil é brejo, paús, alagados ou áreas úmidas, como o conceito tradicional. Isso faz parte de um conceito de ecologia onde nós denominamos um ecossistema de águas lênticas, que são águas praticamente paradas. E aí também, Braulio, quando se fala em banhado, nós temos que pensar em dois tipos básicos. Um banhado quando há um extravasamento dos rios, que pega as zonas mais baixas no entorno de um rio, então ele extravasa e forma grandes alagados, áreas úmidas, e isso eu passei uma boa parte da minha adolescência e já nos primórdios do curso de ecologia, na Ilha das Flores, em Porto Alegre, lá, onde a gente caminhava por dentro desses banhados, às vezes 2, 3 horas para chegar a um local de acampamento na beira do rio Jacuí. Então, o que acontece? Quando o rio baixa, e significativamente na época do verão, por exemplo, ele baixa muito, esses alagados alimentam o leito do rio, por aquela velha lei da física dos vasos comunicantes. Então, essas águas desses banhados acabam infiltrando e voltam para o leito do rio, mantendo o rio estável para a vida, de toda a vida dulce aquícola, como nós chamamos, né? Por outro lado, nós temos uns banhados mais das montanhas. E sem causar alagamentos também, né, sim, exatamente. Então, isso é uma forma de evitar o grande volume de água nos mananciais hídricos e, consequentemente, nas cidades ribeirinhas, que também foram muitas vezes construídas inadequadamente, acabam sofrendo
por um sinistro que nós chamamos de enchente, que na verdade não é por causa da natureza, e sim a ação inadequada do homem na hora de fazer suas construções. Por outro lado, nós temos aqui nas montanhas também banhados ou paus ou áreas úmidas, que é basicamente ou em função de um solo, né, digamos, um solo geralmente no fundo tem muita argila, e a argila então retém mais a água, e esses banhados então podem ser sazonais, ele pode ser intermitente ou períodos do ano ele não tem água. Mas a vegetação desses locais, e aí tem muitos técnicos aí falhando nessa questão, elas são típicas, como por exemplo Mata Boa, o margaridão do banhado, que é típico aqui da região das hortênsias, né? Os próprios turfeiras, que são grande quantidade de musgos, que depois de um tempo eles acabam virando uns, como a gente diz lá no grego, sapropel, que é uma lama preta, e essa lama preta ou pode virar uma turfeira, ou pode virar até petróleo, ou virar carvão, ao longo de séculos, né? Então isso tudo é a dinâmica da natureza e da biologia. Bom, aí vem a questão das cidades. Qual é a cultura das cidades nas áreas urbanas? É simplesmente aterrar banhados. O aterrar banhados, aí vem a tua pergunta e a tua colocação, implica no quê? Bom, se a água agora não pode mais ser represada na vegetação do banhado, que segura a água por um determinado período, ela simplesmente escorre. Então ela vai para onde? Ela vai a jusante. E a jusante nós temos rios, riachos, e consequentemente, por exemplo, uma ação em Canela, Gramado, Caxias, São Francisco, pode repercutir lá em São Sebastião do Caí, provocar uma enchente maior do que ela vem acontecendo, em função das nossas construções, né, Emília? Cada vez um telhado, ele, se não absorve 100% dessa água do telhado, ela vai para a Boca de Lobo, da Boca de Lobo vai para um rio, o arroio, melhor, do arroio para o riacho, o rio, e acaba então desembocando aonde? Ele vai extravasar nas cidades mais baixas, né, num nível mais baixo. E nós temos a história já de São Sebastião do Caí, que é histórico. Quando dá chuva demais na serra, a população ribeirinha de São Sebastião do Caí perde fogão, refrigerador. Então, isso é culpa nossa. Então, esse entendimento nós temos que ter, tanto no mundo político, né, Emília, como também a escola tem que formar um novo cidadão com esse conhecimento. Não basta a criança aprender que a água está no estado sólido, líquido e gasoso. Ela tem que entender a biogeografia dessa água e as consequências dessa biogeografia para que a gente diminua o impacto socioambiental. Vamos chamar de socioambiental por quê? Porque toda uma série de pessoas que são prejudicadas com essas ações. Então, e no momento que o município passa a ter uma política pública de preservação do banhado, nós estamos preservando vidas. Então, isso hoje é um crime. Para nós que estudamos a ecologia dia e noite, e madrugada, enfim, isso é ciência. E essa ciência tem que estar dentro da escola com outro viés, e não apenas de decorar a água no estado sólido, líquido e gasoso. Porque isso a criança vai ver ao natural, quando cai uma neve em Canela e Gramado, né? Quando ela vê um arroio, ou quando ela abre uma torneira, ou então no vapor de uma chaleira, né, na cozinha de casa. Então isso acaba sendo assimilado automaticamente pela criança na escola. Mas a ciência da dinâmica dessa água é que nós temos que realmente estudar para não cometermos crimes, e esses crimes a gente vê de norte a sul no país, né, os alagamentos no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, enfim. E no Sul também, hora é seca, agora para nós, né, como a notícia que deu essa semana de Joia já não ter água nem no poço artesiano, né, por quê? Porque a água não infiltra. E se a água não infiltra, como eu dei o exemplo do telhado vivo, não vai ter água para a agricultura, e não vai ter água. E aí o município vai gastar com o quê? Com carro-pipa, que é de algum lugar vai ter que tirar essa água. E para um outro dia, né, Braulio, a gente podia também discutir a grande quantidade de água que nós exportamos
através dos suínos, do gado, das galinhas, do trigo e do soja, e que a gente não se dá conta. É verdade, isso, professor. Obrigado, professor Carlos Froze. Desejar aí um bom final de ano, Feliz Natal para você, para a Cida, para toda a família, para os teus pais também. E que no ano que vem nós tenhamos mais cidades com casas, com aproveitamento de água da chuva, da luz solar e do vento, calçamentos com materiais sustentáveis e permeáveis, mobilidade urbana privilegiando passeios e veículos alternativos, mínima produção de resíduos, esgoto devidamente tratado e mananciais hídricos protegidos, os banhados protegidos, praças arborizadas, áreas verdes preservadas, onde a pobreza encontre um amparo junto às autoridades governamentais e também na sociedade. Que tenhamos mais cidades planejadas, inteligentes e sustentáveis, professor. Um abraço, Isso aí, professor. obrigado, brother. Bom dia a todos. Na sequência, temos a presidente da Câmara de Canela, Emília Fulcher, fazendo um balanço do ano legislativo. Clube. E a hora certa? 8h42, temperatura 17 graus. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional.